Faço parte do time de eventos do Conexão Empatia. O movimento nasceu, né, nesse período de quarentena, onde a gente quis, de alguma forma, ajudar pessoas que queriam desenvolver alguma habilidade e procurava alguém que soubesse dessa habilidade. E a gente fazia essas conexões, né, para que a gente saísse dessa ainda mais fortalecidos. E a gente tem continuado desde do inicinho, né? A gente já passou por vários eventos e agora no mês de setembro a gente fez dedicado ao Setembro Amarelo. Então a gente trouxe alguns temas, né, que envolviam essa temática, super relevante a gente conversar, estar abertos, né, à troca de ideias. E para fechar com chave de ouro, a gente trouxe, né, a Joanita. Ela vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre a yoga. Se vocês, eu vou passar a palavra para ela, né? Já começa agradecendo pela disponibilidade, pela conversa, agradecendo pela disposição em tratar um tema para a gente, né? Tão importante nesse contexto, principalmente do Setembro Amarelo. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, pode mandar também pelo chat, que aí a gente vai fazendo essa interação aqui. Eu vou mandar também no chat as nossas redes sociais. Então, para quem não conhece o movimento, para quem quer saber mais sobre a oficina de habilidades, saber onde encontrar a gente, os conteúdos, tem um blog bem legal. Acesse, né, nossas redes sociais. E passo então a palavra para a Juanita, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez e boa apresentação. Olá, queridos! Namastê! Que bom! Tem alguns que eu acabei de deixar na aula e já estou me encontrando com eles aqui de novo. Não chegaram nem a sentir saudade de mim. Acabei de acabar uma aula e vim direto para cá e já tem gente aqui. Que bom! Ó, me chama de Ju, tá? Não tem cerimônia comigo, não. Então, vamos lá. Engraçado que hoje eu estava estudando para passar aqui alguma coisa para vocês. Ju, coloca o slide aqui para mim. E aí eu estou me lembrando que há um ano atrás eu fui convidada pela Secretaria de Defesa Social para dar aula para um grupo de policiais sobre o Setembro Amarelo. Coincidentemente, no domingo anterior, tinha passado um programa, uma matéria no Fantástico, exatamente sobre o tema da quantidade de policiais no Brasil inteiro, e principalmente no Rio e São Paulo, que estavam deprimidos, que estavam ansiosos, mas que tinham cometido suicídio. E aí, eu não consigo ver ninguém? Não, eu te falei. Isso é ruim. Eu te falei, não dá pra ver, não. Então, abre aqui eles para mim. Tem que deixar entrar pelo teu celular. Então, eu vou entrar pelo meu celular também, que eu preciso ver vocês, tá? Que eu tô vendo o slide aqui, não tô vendo vocês. E aí, foi tão diferente para mim ver pessoas fortes, de farda, que passam para a gente uma ideia tão diferente e, mesmo assim, tão fragilizados, né? Porque é uma profissão difícil, é uma profissão que lida com o morrer e o viver de uma maneira muito rápida, é uma profissão que tem muita cobrança, que exige muito física, mentalmente e muito emocionalmente delas. E aí eu estava nesse dia indo como um suporte de calma, vai dar tudo certo. Não precisa, porque quando disseram assim, é uma professora de yoga que vem aqui. E aí eles disseram, yoga, tal, imagina, né? Um monte de policial querendo falar ou fazer yoga. E aí, não, calma, ela só vai conversar a gente sobre algumas técnicas que a gente pode implementar aqui, antes do trabalho, depois do trabalho, ou vocês na casa de vocês, como uma prática. E aí, hoje, eu venho falar para um público que eu adoro também, que são meus alunos, que são aquelas pessoas, os buscadores, que eu chamo, aqueles que têm um caminho alternativo para se encontrar, mas eu quero vê-los.
Não tem como ver todo mundo. Um caminho alternativo para se encontrar com você mesmo, com sua essência, com aquilo que é realmente real. É o que eu falo, né? Que eu acho que é realmente real. Então, a primeira coisa que eu gostaria de citar é o seguinte: o nosso estado de saúde plena, ele se manifesta quando a gente opta por atender amorosamente as necessidades do nosso corpo, em sintonia com as vontades da nossa alma. Então, eu preciso ouvir cada mensagem que o meu corpo dá. Eu preciso ouvir que, depois de uma noite mal dormida, eu acordo, vamos dizer, são hipóteses, eu acordo de mau humor. Depois de uma alimentação muito pesada, eu tenho uma indisposição. Que depois de uma semana muito grande de trabalho, e hoje em dia existem muitos home offices, eu tenho muitas dores no meu corpo, para que eu consiga usar de mecanismos para diminuir essas impressões que vêm para o meu corpo. E aí a gente fala, mas Ju, a yoga é uma coisa tão espiritual, é uma coisa tão mental. Mas veja, o meu primeiro campo de trabalho é o físico. Então, se já chegou no meu físico, é porque já atingiu o meu mental, já atingiu o meu espiritual. E a função do corpo físico é exatamente servir de instrumento para a alma. O que eu sou real é o meu emocional, para quem acredita é minha alma, é o meu ser espiritual, vamos dizer assim. Mas quem executa a função é o corpo físico. Então, a gente vai começar a conversar sobre os instrumentos, as ferramentas, na verdade, que a prática tem, que vão te ajudar a entrar em contato com você e perceber essas pequenas flutuações que podem dar indicativo de ansiedade, de depressão, de insônia, ou simplesmente de uma desconexão de você com você mesmo. Porque a prática de yoga, ela é para acalmar a mente, para que a gente possa experimentar a plenitude da nossa alma. A gente possa experimentar esse encontro maravilhoso que é de mim comigo mesmo. Mas esse encontro, ele só é maravilhoso se eu estiver em equilíbrio. Se eu estiver em desarmonia, esse encontro não é prazeroso. E talvez eu fique ansioso, talvez eu fique triste, talvez eu fique deprimido, talvez eu não durma. Então, vamos lá. Eu estou ajeitando o celular, porque eu estou vendo vocês pelo celular, tá? E estou passando o slide no computador. Nós vivemos numa era de ansiedade, onde a OMS estima que em uma década, cerca de 20% dos moradores das grandes cidades sofrerão de ansiedade. Gente, isso é muita gente. Se eu disser para você, para agora e pensa, você já passou por momentos de ansiedade, ou conhece alguém ansioso? Eu acho que 100% ou conhece ou já passou por isso. A OMS declarou que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população. Eu tenho uma psicóloga que faz aula comigo, que ela é muito engraçada. E aí, às vezes ela chega lá muito cedo e fala assim, Ju, sabe como é que você vai encher sua escola? Coloca uma placa aqui. Trabalho tratando ansiedade e depressão. Vai fazer fila, minha filha. Coloque isso aqui. Todo mundo que eu atendo é ansioso ou depressivo ou conhece alguém. Pode colocar a placa que eu organizo a fila. Porque, se você parar para pensar, quantas pessoas a gente não conhece com esse desconforto na atualidade? Então, a gente tem que aprender primeiro a separar dois conceitos, o medo e a ansiedade. São coisas que o medo pode gerar ansiedade, mas, na verdade, o medo não é a ansiedade. O medo surge diante de uma situação clara de ameaça e perigo. Eu estou atravessando a rua, estão passando carros muito rapidamente,
e eu tenho medo de atravessar a rua e ser atropelado. Isso é um medo. Enquanto a ansiedade seria desencadeada por uma situação onde o perigo é apenas em potencial, é vago e incerto. Tem a imagem, uma pessoa sofrendo porque está ansioso porque vai viajar de avião. A pessoa tem medo de avião, ok, mas nem todo avião cai. Nem toda vez que você viaja, você pode acontecer alguma coisa ruim com você. É só a ansiedade, porque talvez você tenha medo de viajar de avião. Avião é um dos transportes mais seguros que tem, mas eu acho que é um dos transportes que causa mais medo em todo mundo. Então, o medo é diferente da ansiedade. Você pode ficar ansioso porque você tem uma prova para fazer amanhã. E aí você tem medo de esquecer, você tem medo de chegar atrasado, você acha que vai pegar um engarrafamento, você acha que vai dar um branco. Então, isso é um estado de ansiedade. Você só imagina coisa ruim. Nenhum ansioso imagina coisa boa. O ansioso não vai imaginar, a pista vai estar livre, eu vou chegar, minha cadeira vai estar no lugar, eu não vou esquecer minha identidade. O ansioso não pensa assim, ele só pensa em coisa negativa. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão e desconforto, derivado da antecipação do perigo. O ansioso, ele está lá na frente. Será que, talvez, pode ser. A ansiedade não é no presente, ela é no futuro, de algo desconhecido ou estranho. Então, às vezes, até relativamente conhecido, como no caso de uma prova. Você é daquele colégio, você sabe qual é a sua sala, mas mesmo assim você acha que alguma coisa de ruim pode acontecer no trajeto e você vai perder aquela prova. Normalmente são por fatos desconhecidos. Eu nunca fui para aquele país e estou com medo e ansioso de chegar lá e acontecer alguma coisa que eu não esteja preparada para isso. Então, não há uma só pessoa que nunca tenha experimentado algum grau de ansiedade, seja por estar entrando numa sala de aula antes de uma prova, ou por acordar no meio da noite certo de que ouviu algum ruído estranho do lado de fora da casa. Olhe, quem me conhece sabe, isso não é porque eu comecei a estudar sobre yoga, sobre outras coisas. Mas eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Eu nunca fico pensando que vai dar errado. Eu sempre penso que vai dar certo. Às vezes dá errado, porque eu pensei tanto que ia dar certo e deu errado. Mas eu tento lidar com tudo isso. Mas eu acho que um grande fator é você pensar que vai dar certo. Você projetar, imaginar aquilo já dando certo. Porque você só vai sofrer se você pensar que vai dar errado. Você só vai sofrer se você imaginar todas as hipóteses acontecendo de uma maneira ruim, desagradável. Então, para que aquilo dê certo, para que o que você vai fazer dê certo e aconteça do jeito que você quer, você tem que imaginar, pensar, desejar aquela situação acontecendo de uma maneira positiva, da maneira como você deseja, e não acontecendo da pior forma possível. Uma pessoa com ansiedade aumenta uma ansiedade aumentada, frequentemente se descobre com dificuldade no trabalho, no rendimento acadêmico e na vida social. Claro, ela nunca está lá, ela sempre está lá na frente. Então, ele tem um rendimento acadêmico comprometido, porque ele está tão ansioso se a prova vai chegar, que na hora da prova realmente dá aquele branco. Ele tem essa dificuldade no trabalho, porque é aquela pessoa que sempre pensa que vai dar errado, que quer fazer pelo outro, para o outro, porque se aquela pessoa fizer, não vai ser tão bem feito quanto se eu fizer. Poderia ser melhor, poderia estar melhor. É uma pessoa que ela tem... Eu não queria usar essa palavra, mas ela está sempre insatisfeita. Porque sempre poderia, porque não é hoje, é lá na frente.
Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que a nossa mente está dispersa e distraída nos pensamentos durante praticamente 47% do tempo. Quem me vê dando aula de yoga, ouve a frase que eu mais falo: traga a mente para o presente, traga a mente para o agora, traga a mente para dentro da sala, entre em contato com você. E toda vez que eu falo isso, e eu falo isso umas 100 vezes, eu peguei você lá fora. Eu peguei a sua mente distraída. Vê, você entra na escola, sabe que ali é uma escola de yoga, para que você entre em conexão com você. Você abre aquele seu tapetinho maravilhoso, a sala está gostosinha, escurinha, luz azul, um mantra super legal, tocando lá, o clima, a sala, você, a imagem, aí tu deita no tapete e começa a pensar, será que aquele trabalho que eu entreguei estão com todas as páginas? Será que eu assinei? Será que fulaninho vai gostar? Será que está completo? Talvez eu devesse ter colocado mais uma página dizendo... Você começa a pensar em tudo que não está na escola, em tudo que não está dentro da sala. Então, você está em outro lugar. O teu corpo está ali, mas você, cabeção, está em outro lugar. Então, o que é que você está fazendo ali? Um monte de contorcionismo, um monte de postura estranha. Mas você não está lá. Ou então, o pior, tu estás lá no passado. Deita, luz azul, o clima, e você... Poxa, fiquei muito chateada com aquela minha amiga ontem. Eu devia ter dito não sei o que é ela, eu devia ter respondido assim, eu devia ter falado assado, eu não devia ter feito isso. E aí, a tua hora de prática acaba, e para quem foi o resultado? Nem para tua amiga de ontem, nem para você de agora, para quem foi? A gente fica se pensando, por que que eu não estou com a minha cabeça no mesmo lugar que o meu corpo está? Mas isso, gente, é um treino. E é por isso que eu também insisto. Toda vez que você pegar a sua mente lá fora, traga de novo ela para dentro. Não julgue. O julgamento é outra flutuação. Porque aí você vai dizer, eu estou aqui, geladinho, escurinho. Por que que eu estou lá fora? Por que que eu estou pensando nessa amiga que eu não tratei ela bem ontem? Por que que eu estou pensando na prova de amanhã? Por quê? Porque é outra flutuação. Aí já não basta a flutuação anterior, você já está flutuando de novo. Então, epa, não é para pensar na minha amiga. Volto, respiro, como é que está o meu corpo, como é que eu estou. Isso é estar no presente. Desfrutar de todas as impressões, sensações e atividades que você está fazendo agora. É como se metade da sua vida, da nossa vida, estivéssemos pensando no futuro e no passado, esquecendo do presente. Essa dispersão provoca diversos outros sintomas e problemas relacionados ao bem-estar. A ansiedade nunca fortalece você para o dia de amanhã. Ela apenas enfraquece você para o dia de hoje, tá? E aí, vamos falar um pouquinho de depressão. Depois a gente abre, antes de falar de técnicas, a gente abre um pouquinho para a pergunta, tá? Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de deprimidos e ansiosos de toda a América Latina. Cerca de 1,4%, ou 322 milhões de pessoas. 4,4% da população da Terra. Gente, tem um doido do nosso lado, né? Tem alguém avariado aí do nosso lado, né, não? Com essa estatística. Ou nós mesmos estamos passando por isso, quem sabe? A depressão tem CID-10, é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Quando eu estava dando essa palestra para os policiais, eles falaram, a gente sente exatamente isso. E aí eu volto para aquele estereótipo. O cara forte, armado, poderoso, treinado, experiente, sentindo tristeza profunda, desânimo, pessimismo, baixa autoestima.
como é que esse cara vai se defender? Como é que esse cara vai nos defender? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu não me lembro mais, mas eu acho que no Rio de Janeiro era o lugar onde o índice chegava a quase 40% da corporação. Num dos lugares mais violentos do Brasil, como é que a pessoa que está ali para defender a população está desse jeito? É perigoso para a vida dele. E para o outro, né? A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grandes oscilações do humor e pensamento, que podem culminar comportamentos e atos suicidas. O ansioso não sente mais prazer em nada. Às vezes ele sentia muito prazer, uma coisa boba, andar de bicicleta ao entardecer. Vamos andar. Ele começa a parar de andar. Aí depois ele anda uma vez ou outra, porque ele ainda, poxa, eu gostava tanto, vou tentar andar. E aí depois os amigos começam a convidar e ele não quer. Ele não quer sair, ele não quer comer, ele não quer se encontrar com as pessoas, ele não quer acordar, ele não quer comer, ele não sente mais prazer. Ele está triste, realmente triste, verdadeiramente. Não tem razão? Não. Vamos dizer, está trabalhando, os filhos estão com saúde, marido com saúde, tudo à sua volta está relativamente organizado. Por que você está triste? Se você perguntar por que você está triste, ele não sabe. É uma coisa que vem lá de dentro. Lá de dentro. Ele não sabe. Quais são as causas? Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, em menor proporção a dopamina. São substâncias que transmitem os impulsos nervosos entre as células. Às vezes, tem um nível plasmático que diz que esses neurotransmissores estão em menor quantidade do que deveria, mas às vezes não. Ele está triste, ele está deprimido, ele está melancólico, ele está querendo se afastar de tudo e de todos, e todos os neurotransmissores estão bem. Eu imagino que seja a alma triste, porque o corpo está bem. Mas se a minha alma sair do meu corpo, o que é que acontece? Não tem mais eu. Só tem aquele corpo ali. E aquele corpo não serve para nada. Mas se a alma habita o meu corpo, aí aqui estou eu. Então, se a alma se desconectou, vamos dizer, energeticamente, fluidicamente, emocionalmente do meu corpo, então pode acontecer a depressão. Pode acontecer esse vazio, essa tristeza, essa insatisfação. O estado de saúde plena se manifesta quando optamos por atender amorosamente às necessidades do nosso corpo, em sintonia com as vontades da nossa alma. Quando eu paro de ouvir o meu desejo, o meu querer, a minha vontade, quando eu me separo tanto de mim, que eu me esqueço de mim, a minha alma enfraquece. Essa conexão entre mim e mim mesmo, ela vai ficando sutil, 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 até que não existe mais. E aí, eu entro em depressão. Não precisa ter essas quedas de neurotransmissor. A tristeza pode acontecer. A depressão é a depressão, que é essa cascata de emoções negativas. E a tristeza também pode acontecer. Sei lá, eu tenho um cachorrinho de estimação. Meu cachorrinho morreu. Eu vou ficar muito triste. Vou ficar triste um dia, 2, 3, mas eu não estou deprimida. Eu estou triste, com uma razão, com uma causa, com um motivo, tá? A depressão nem precisa ter razão, nem tem causa, nem tem motivo.
Então, como é que a gente pode prevenir a depressão? A melhor forma de prevenir a depressão é cuidando da mente e do corpo, com uma alimentação saudável e prática de atividades físicas regulares. Eu acho que nessa pandemia foi o que mais a gente ouviu. Alimentação saudável e prática de exercício físico. Alimentação e exercício. Tá, yoga é exercício físico? É exercício físico. É muito engraçado quando eu chego no médico e aí faz atividade física e yoga. Não, estou falando de atividade física, tá? Yoga. Não estou falando de cantar mantra, alongar, estou falando de fazer atividade física. Aí você para de discutir, né? Dá o seu cartão para o médico e diz, eu te convido para uma aula. Espera que ele vá. Mas alimentação, gente, sem embutido, sem congelado, sem corante, sem aromatizante, sem excesso de carne, sem excesso de fazer aquele feijão para a semana inteira, arroz para a semana inteira, esquenta, congela, esquenta, congela. Eu sei que isso não é prático, mas eu estou falando para vocês do que seria ideal. Então, sei lá, de repente fazer para 2 dias só, né, para a gente não comer tanta coisa requentada, evitar os processados, evitar os embutidos, tentar diminuir um pouquinho o leite. Então, a alimentação conta muito na prevenção da depressão. Saber lidar com o estresse, compartilhar os problemas com amigos e familiares é outra alternativa, que pode ser aliada à prática de alguma atividade integrativa e complementar, como yoga, por exemplo, como meditação, como mindfulness, como a pintura, como a dança. O deprimido, ou aquele que cuida do deprimido, tem que lembrar de algo que lhe dê prazer. Por exemplo, me fazia muito feliz andar todo dia de bicicleta ao entardecer. Então, vamos tentar levar ele lá, vamos tentar mostrar a bicicleta, o entardecer, tentar ir para uma aula de costura, para uma atividade manual, que você precise de um focozinho maior, mas é um foco que lhe dá prazer. Tentar levar ele para aquele lugar onde ele se esqueceu que era feliz e que tinha prazer de estar ali. Ajuda também a prevenir a depressão, a leitura, leituras boas, né, edificantes, aprender novas coisas. De repente, a pessoa sempre teve vontade de saber cozinhar e nunca pôde, e nesse momento um amigo, um parente mostra vídeos sobre cozinha, leva essa pessoa para a cozinha para tentar cozinhar com ela, leva numa aula de culinária, uma atividade, um prazer, um hobby, né? Viajar e se divertir. Quando você já está nesse instante de depressão, é difícil você querer viajar ou se divertir, porque você diz, não tem graça, eu não quero, não vou, não estou afim. E aí, cabe à família e os amigos tentar, sem forçar, sem ser insistente, precisa ser, mas sem ser agressivo. Sempre num convite, sempre num convite, sempre num convite. Tem aqueles dias que são melhores e talvez nesses dias a família e os amigos terão sucesso nesse convite, de levar para atividades prazerosas. E aí, eu vou parar de falar dessas coisas e vou falar agora do que é yoga, que é o que vai te trazer de volta. Então, o que é yoga? A palavra yoga significa religar, aqui, cadê meu dedo? Religar, reatar, conectar, intensificar a ligação. Yoga é Chitta Vritti Nirodha, é o final das flutuações da nossa mente. É diminuir deitei aqui no meu tapetinho para ter uma aula super gostosa e comecei a pensar, será que eu coloquei água para o meu cachorro? Por que eu briguei com a minha amiga ontem de noite? Ela falou uma besteira e você fica ruminando nesse pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Porque se você deitou no tapetinho para fazer prática de yoga, é isso que você tem que fazer. E não resolver nenhum problema, apenas fazer a sua prática. Assim como quando você senta na frente do seu computador para trabalhar, não adianta você ficar pensando no que você vai fazer depois do trabalho. Será muito mais produtivo se você apenas trabalhar.
É fácil? Não, não é fácil não, mas é o ideal. Então, dentro da prática de yoga, nós temos algumas ferramentas. Asanas, pranayama e meditação. Vamos falar primeiro de asana. Asana é postura, gente. Os asanas são posturas psicofísicas, atuam no psíquico e no físico, que agem de forma profunda em todos os sistemas orgânicos, nos centros nervosos, nas glândulas, garantindo assim uma saúde perfeita. Sério? Aquelas posturinhas esquisitas fazem tudo isso? Fazem. Vamos pensar no seguinte: aquela posturinha esquisita, vamos dizer simplesmente de uma torção. Eu estou aqui sentada e aí começa a girar meu corpo para a direita, giro a minha cabeça, giro meus ombros e tronco. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou criando espaço lá na minha coluna. Quando a minha coluna cria espaço, eu deixo que a energia que vem lá do topo da minha cabeça passa pelo canal central e vai até o meu cóccix, a energia dos chakras, ela flua livremente, ela flua sem bloqueio. Quando eu torço a minha coluna, eu alongo os músculos de um lado e aproximo os músculos do outro lado. Quando eu giro a minha coluna, eu massageio as raízes nervosas que saem dela. As do pescoço inervam minhas mãos, então eu tenho potência nas mãos. As da torácica inervam todos os meus órgãos. Diz para os órgãos assim: eu estou te massageando para que você funcione super bem. E as da minha lombar mandam mensagem lá para a minha perna, para que eu tenha vigor nas pernas, equilíbrio, tonicidade e uma série de outras coisas. Eu alongo e fortaleço. Em algumas posturas eu prevaleço no alongamento, em outras posturas de manutenção eu prevaleço na força. Então eu atuo muito bem fisicamente. Eles não somente equilibram as secreções glandulares, mas também relaxam e tonificam o sistema nervoso, estimulam a circulação. Tem muitas posturas que a gente fica com a cabeça abaixo dos nossos pés, alongam os nossos músculos, mobilizam as nossas juntas, massageiam os nossos órgãos internos, acalma e concentram a mente. Levanta a mão todo mundo que vai para yoga amanhã. Segunda-feira, tá bom, amanhã não, segunda-feira, todo mundo. Gente, tem coisa melhor do que isso? E tudo isso te dá um prazer físico, mental, emocional extraordinário. Ok, a tua corrida dá isso? Joia. Ok, a tua aula de funcional dá isso? Mas eu estou te falando que, fora isso, tem os benefícios sutis, mentais, emocionais. Vamos lá. A asana é praticado para conquistar a firmeza do corpo e da mente e a saúde e a flexibilidade dos órgãos. Isso é um exemplo de asana, todo mundo já viu esse asana, é o Uttanasana. A gente estica o joelho e desce o tronco à frente. Se você olhar para a figura, facilmente você vai perceber que você alonga toda a cadeia posterior do seu corpo, do seu calcanhar, passando pela perna por trás, pelo quadril, pelas costas até o pescoço. Qual é o benefício, Ju, de eu alongar toda a cadeia posterior do seu corpo? Se você passa muito tempo sentado, essa cadeia é encurtada. Se você passa muito tempo em pé, essa cadeia é encurtada. E aí você sente dor nas costas no final do dia e diz: eu não peguei peso, eu não fiz um movimento estranho, eu não me machuquei, eu não caí, mas eu tô com dor nas costas. Provavelmente a sua cadeia posterior, ela tá encurtada, tá? Se eu tô levando o meu tronco em direção às minhas coxas, eu estou massageando os meus órgãos abdominais. Para que eu quero massagear intestino, fígado, vesícula? Para que eu quero trazer tônus para esses órgãos? Porque massagear órgãos internos não quer dizer funciona mais, funciona melhor. Eu vou ali, dou uma massagem nele com essa flexão para frente, e isso faz com que ele desperte para o seu melhor potencial. Ele massageia os intestinos. Olha como o final da tua barriga está bem pertinho da tua coxa. Melhora a evacuação.
melhora a tua prisão de ventre, dá uma mobilizada naquela massa dura que está lá dentro. E aí, no campo mental, ela produz uma atitude de voltar para dentro. Se você olhar para a postura, você pensa em voltar para dentro. É uma atitude de não reação, mas não reação de ser abestalhado, é não reação de não violência. Eu me recolho. Eu prefiro me recolher a te agredir. Eu prefiro me entregar a te agredir, a te magoar, a te machucar. Para uns, isso remete a você é um bobão. E para outros, te remete a você é um exemplo. Então, depende de que imagem eu quero passar, né? De não bobão ou de exemplo. Então, isso é um asana simples. A gente faz quase toda aula isso aí. Postura do guerreiro, vira Bhadrasana 2. Fortalece as pernas, vê. Só em você olhar para essa moça, você já imagina que ela está fazendo força aí na perna. Fortalece o abdômen. Essa postura, ela te dá uma atitude que combate a tua fraqueza física e mental. E pela abertura da caixa torácica alta, ela favorece a tua respiração, amplia a tua capacidade pulmonar. No campo mental, ela mobiliza a tua força de vontade. Um guerreiro tem força, um guerreiro vai além, um guerreiro sabe aonde ele quer chegar. Por isso que ele combate a fraqueza, o desânimo, a depressão e o medo. Você não imagina um guerreiro como um PM do Rio de Janeiro. Você imagina um guerreiro que pode, que consegue, que luta, que conquista. É esse guerreiro que você quer ser e é esse guerreiro que a postura te remete. Se a gente pensar num Urdhva Mukha, diferente da postura anterior, eu estou melhorando estou alongando toda a minha cadeia anterior. Eu estava numa flexão para frente e era posterior. Eu estou alongando a minha cadeia anterior. Se eu sou cifótico, eu preciso de alongar a cadeia anterior. Se eu trabalho no computador, ou se eu passo muito tempo no WhatsApp, se eu vejo muita televisão curvado, tenho uma postura ruim, porque eu não me observo, eu preciso alongar a cadeia anterior. Eu melhoro a flexibilidade da minha coluna, porque coluna precisa extensão, flexão, lateralização e torção. Então, eu já estou aí em 2 movimentos da coluna. No homem, tonifica a bexiga e a próstata, porque dá muito espaço lá no baixo ventre. E na mulher, tonifica úteros e ovários, porque dá muito espaço lá no baixo ventre. Hoje, quem fez aula fez essa postura. Urdhva Mukha. Gera um poder interno, uma grande força é trazida para o plano da ação. Poderosa ação em abrir o coração, liberando resquícios do passado. Eu me abro e me liberto. Eu me abro e vejo além. Eu me abro e posso. Ju, isso está escrito no livro. Você só pode acreditar no que eu digo se você sentir. E para você sentir, eu te convido novamente, tá? Seja comigo, seja no YouTube, seja no Zoom. Experimenta fazer uma aula e depois me fala. E aí vem os queridinhos, que são os pranayamas. Os queridinhos que todo mundo conhece, que é a respiração. Tem gente que pensa que yoga é só respiração, né? Yoga é também respiração. Pranayama é diferente de respiração. Por que pranayama é diferente de respiração? Porque respiração é isso que eu estou fazendo agora. Estou respirando, vocês também estão respirando. Pranayama é técnica de condução a uma respiração. É a capacidade de estender o prana através de um controle voluntário. E o que é prana? Prana é o que a gente chama de energia vital, porque se eu parar de respirar, eu morro. Rápido. Se eu parar de tomar água, eu demoro a morrer. Se eu parar de comer, eu demoro a morrer. Se eu parar de fazer atividade física, eu demoro a morrer. Mas se eu parar de respirar, eu morro rapidinho. Então, prana é a energia vital. É aquilo que nos alimenta. Gente, vocês acreditam que todo mundo já viu essas histórias,
que na Índia existem muitos swamis e muitos sannyasis, são aqueles retirantes, que eles vivem de luz. Bebem pouquíssima água e não comem nada. Eles se abastecem do prana, da energia vital, do controle da respiração. Tem essa citação que eu gosto muito, que vocês vão conseguir entender melhor o que é prana e o que é a força da ferramenta respiração. Chitta, que é a mente, é como uma carroça atrelada a uma parelha de fortes cavalos. Um deles é prana, a respiração. O outro é vasana, o desejo. A carroça move-se na direção do animal mais forte. Se a respiração prevalece, os desejos são controlados, os sentidos são limitados e a mente é acalmada. Se o desejo prevalece, a respiração se desorganiza, a mente fica agitada e perturbada. Portanto, o yogi domina a ciência da respiração e, com sua prática, controla a mente e detém o seu constante movimento. É fácil, Ju, segurar nessa rédea dos cavalos? Não, não é fácil. E parece que tem dia que tu segura a rédea e o cavalo te puxa, você, rédea, carroça, puxa com tudo e você vai embora, né? Tem dias ruins e tem dias piores, mas tem aquele dia que parece que você segurou e você não faz força para segurar. Mas isso é treino. Isso é constância. Porque às vezes o aluno fala assim, Ju, eu estou aqui há uns 3 meses e não estou sentindo esse negócio aí que você fala. Pois é, mas na chamada você não veio a semana passada inteira. No mês passado, das 8 aulas, você só veio 4. E aí por diante. Então eu preciso praticar. É por isso que a gente fala praticar yoga. Porque eu preciso praticar para eu conseguir sentir, para eu conseguir mudar, para eu conseguir moldar, para eu conseguir segurar as rédeas dessa carroça e dos cavalos. Porque senão eu vou ser levada e não vou conduzir a minha vida e a minha mente. Eu preciso estar no comando da carruagem. E aí a gente pode agora começar a praticar um pouquinho de respiração. Eu vou fazer o seguinte, eu queria ver melhor vocês, no telefone eu não estou conseguindo ver. Eu vou tirar o slide aqui da apresentação e eu vou conduzir vocês um pouquinho numa respiração, tá bom? E aí depois que a gente respirar, eu vou abrir um pouco para a gente tirar dúvidas. Deixa eu até interromper aqui. Foi lá. E aí a gente vai praticar e vamos tirar as dúvidas, tá certo? Eu quero que vocês se sentem no chão, em qualquer lugar, encostados ou não, de uma maneira confortável. Coloque as mãos sobre os joelhos. Organizem ou encostem a coluna. Deixe a cabeça sobre os ombros, sobre o tronco e o tronco sobre o seu quadril. Feche os olhos. E traga a mente para o agora e para o presente. Você vai sair da sua casa, você está na sua casa, né? Você vai sair do seu trabalho, você vai sair de tudo que lhe aconteceu hoje e vai simplesmente fechar os olhos e buscar o seu conforto. E aí eu quero que você leve as 2 mãos no seu abdômen. A mão tocando o teu abdômen vai te dar um panorama de como está a tua respiração.
Talvez você sinta essa respiração muito nitidamente. E talvez você nem sinta, porque ela é rasa, porque ela é superficial. Talvez você sinta ela muito rápida. Veja aí como é que a sua respiração está agora. Solte todo o ar, tentando manter a respiração no abdômen e sentir esse movimento com as mãos que estão lá na barriga. Você vai inspirar e o abdômen vai para frente. Vai exalar e o abdômen vai descer. Vai inspirar e o abdômen vai para frente. Vai soltar o ar e o abdômen vai descer. E a gente pode colocar uma âncora nessa respiração. A primeira âncora é o toque das tuas mãos no abdômen, que vai fazer com que você sinta o movimento. E a segunda âncora pode ser uma contagem. Então, você vai soltar todo o ar, vai inspirar em 1, 2, 3, 4, exalar. 1, 2, 3, 4, inspirar. 1, 2, 3, 4, exalar. 1, 2, 3, 4. Continua aí, contando a tua respiração e sentindo a sua respiração. E agora, mantenha uma mão lá no seu abdômen e traga a outra mão um pouquinho mais para cima, ali na linha do seu peito. Você vai soltar todo o ar e vai inspirar, trazendo tanto o ar para a barriga quanto para o peito, como se você conseguisse, claro que você consegue, mobilizar a tua caixa torácica inteira. Então, quando você inspirar, a sua mão do abdômen vai subir e a sua mão do peito vai subir. Quando você soltar o ar, sua mão do peito vai descer e sua mão da barriga vai descer. Inspirando, a barriga sobe, o peito sobe. Exalando, a barriga desce e o peito desce. Solte todo o ar, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, exale. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Exale. 1, 2, 3, 4, 5. Continua. A tua mente está conectada apenas à tua respiração. Profunda, lenta, consciente. Mantendo as mãos aí, você vai soltar o ar. Inspirar. 1, 2, 3, exalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, exale. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Se você quiser experimentar o dobro, inspire em 4 e exale em 8. Essa é a respiração coronária. Você inspira num tempo e exala no dobro desse tempo. Abra os seus olhos devagarzinho. Isso. E aí, a gente vai fazer um mudra. Mudra é um gesto com as mãos. Você vai, ó, afastar o polegar e o anelar e o mindinho, tá? Vai girar para o seu rosto. Com o polegar direito, você fecha a narina direita e com o anelar direito também, você fecha a narina esquerda, tá? Um é na narina e outra na outra. Então, a gente vai respirar um pouquinho, soltar o ar, fechar a narina direita e inspirar pela esquerda. Fecha a esquerda, exala pela direita. Inspira pela direita. Fecha, exala pela esquerda. Inspira. Fecha, exala pela direita. Inspira. Fecha, exala pela esquerda. Inspira. Fecha, exala pela direita. Faz de olhos fechados. Inspira. Fecha, exala a esquerda. E continua. Continue a sua respiração. Essa respiração é Nadi Shodhana. Você consegue o maior aporte de sangue, de oxigênio para o sangue. Ela traz o revigoramento do corpo, acalma e purifica os nervos. Mantém, continua. No último ciclo, inspire pela narina direita. E exale pela narina esquerda. Ao exalar, traga as duas mãos sobre os joelhos, deixe os olhos fechados. Observe a entrada e a saída do ar das suas narinas. A gente exalou, por último, pela narina esquerda, porque na filosofia da yoga, a narina direita é uma narina que ativa e a narina esquerda é uma narina que acalma. Então, eu consigo me conectar melhor com essa energia que acalma quando a minha narina esquerda está ativa. E a última respiração é Brahmani, é bem gostosinha, bem boinha. O Brahmani é a respiração que alivia o estresse, a tensão, elimina a raiva, a ansiedade e a insônia. É assim, ó. Eu vou fazer como se fosse um diadema. Com os polegares, eu vou fechar com essa bolinha aqui, o meu ouvido. Eu vou segurar com o polegar e vou colocar para dentro, tá? E vou apoiar os outros dedos da minha mão na minha cabeça. Quando eu inspirar, eu vou inspirar pelo nariz. E quando eu soltar o ar, eu vou soltar o ar fazendo um barulhinho com a minha garganta, como se eu fosse uma abelhinha, assim, ó. Eu estou fazendo alto, mas é um barulhinho bem baixinho. E é um barulhinho que eu quero que reverbere dentro da minha cabeça, lá no meu crânio, onde vai estar os meus dedos, tá? Os polegares aqui no ouvido e os outros dedos da mão aqui em cima. Então, eu vou mandar esse barulhinho de para dentro e para cima. Bora lá?
Mão fechando o lóbulo aqui da orelha. Os indicadores se encontram no centro da sua cabeça. Você vai fechar os olhos, relaxar os ombros, inspirar e soltar o ar. Vai inspirar profundo e vai soltar todo o ar fazendo esse barulhinho. Eu vou marcar 1 minutinho aqui. Continue. Inspira e exala. Lento. Inspira e exala no barulhinho. E aí você vai abrir os seus olhos. Nós vamos nos ver. Isso. E a gente pode abrir o microfone para saber como todos estão. Para saber se vocês conseguiram fazer a respiração. Foi muito bom. Foi muito bom. Quem está falando que eu não vi? É a Gabi. Oi, Gabi! Ah, vi agora. Vocês conseguiram fazer a respiração e tudo mais? No começo eu tive dificuldade justamente de trazer para o presente, que era o que você estava falando, né? Parece que a gente até trazer a mente, se acalmar, entendeu? A consciência do momento, né? Acho que nos primeiros minutos é um pouquinho mais complicado. Mas foi bem gostoso. Gabi, é mais fácil eu fazer você tocar sua testa no seu joelho do que eu trazer a sua mente para dentro da sala. É difícil, não é fácil, mas é um treino. É como começar a correr, é como começar uma aula de vôlei. Eu preciso treinar para eu executar aquilo ali de uma maneira eficiente. Não é na primeira prática que você vai conseguir estar lá plenamente, não é na segunda prática que você vai conseguir dormir melhor, não é na terceira prática que você vai ter todos esses benefícios. Ah, Marcelo. Mas Oi, pode continuar. É com a disciplina. Você precisa se disciplinar. Assim como para você correr 10 quilômetros, você precisa correr muitas vezes na semana. Para você sentir os benefícios da sua prática, você tem que praticar algumas vezes na semana. Muito legal. A Marcela perguntou qual o nome dessa última prática. Bhramari. É a respiração da abelha. Ah, legal. E a Lu perguntou se o objetivo dessa última é acalmar. Que ela achou muito gostoso essa última prática. O objetivo dessa última é realmente acalmar, tranquilizar. E como você ouve, né, lá dentro, ela ativa a pineal e faz com que você entre num estado de tranquilidade rapidamente. E é fácil, né, de fazer. Criança gosta muito de fazer respiração da abelha. Mais alguém querendo perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pessoal. Abrir os microfones, se quiser conversar um pouquinho. Contar como se sentiu. Pois é, fala aí. Foi fácil, foi difícil? Se vocês quiserem experimentar a aula, os asanas e tudo mais, a gente já abriu a escola, ela ficou fechada aí uns 4, 5 meses,
mas a gente está tendo aula presencial com distanciamento, e estamos tendo aula pelo Zoom também. Então, todos os professores estão dando aula pelo Zoom, que eu achava que o Zoom, Silvinha, tá de prova, né? Eu tinha, não era nem alergia, era antipatia, na verdade. Alergia é um negócio que dá e passa, né? Eu tinha antipatia com o Zoom, não aguentava esse negócio desses quadrinhos aqui na minha frente, essas pessoas me olhando, esse negócio que eu odiava. Agora, ó, relacionamento sério. A gente precisou se reinventar, né? Não, menina, é porque eu consigo ver o povo, consigo corrigir, consigo dar expor, consigo fazer tudo pelo Zoom. É tudo Ah, igual. muito Consigo bom. até Bom ó, que você... encontrar com vocês. Muito bom mesmo conectar pessoas de vários lugares. Pois é, ó, umas alunas minhas que fazia um tempão que eu não via, estava em outro lugar, já tinha se mudado, e eu tive a possibilidade de ver todas pelo Zoom, e foi muito bom. E realmente dá para você interagir, a turma interage, a gente tira dúvida, fala antes, fala depois. A gente já fez curso, já fez workshop, já fez um dia inteiro, a gente fez o dia do Ayurveda, tudo pelo Zoom, é muito legal. Então, se vocês quiserem, entra no Instagram da Escola de Yoga, que é a Escola de Yoga 1, e aí lá tem todos os horários, todas as informações, tem o WhatsApp, tem tudo que vocês precisarem para vocês experimentarem de verdade uma prática. Faz uma aula experimental lá e vê o que é que sente. Muito legal. Para quem está começando, Ju, como é que o que você indica assim? É uma combinação de um pouquinho disso que a gente viu hoje, ou tem assim um foco maior em uma outra prática? Na verdade, normalmente a maioria das práticas ela começa com respiração, porque respiração é aquilo que centra, é aquilo que traz para o agora, é aquilo que acalma, é aquilo que te regula. E logo depois a gente vai para uma prática de asanas, que são as posturas. Os asanas, eles mexem muito com o corpo, fortalece, alonga e faz todo aquele trabalho de alinhamento postural, tônus e essa coisa da massagem nos órgãos internos que traz muita saúde, muita vitalidade. E aí depois a gente pode acabar também com a respiração ou com meditação. Normalmente a aula é assim. Muito legal. E é interessante, né, que essa questão da respiração, como a gente fez aqui rapidinho até a prática, né, acalmou e a gente conseguiu, né, se conectar. E dentro do contexto que a gente colocou aqui, né, de estado de depressão, de estado de ansiedade, o quanto que isso realmente traz efeitos positivos, né? O quanto que isso ajuda uma pessoa, né? Para o ansioso, a gente tem uma resposta mais rápida, embora ele queira uma resposta imediata, porque o ansioso já está lá, então ele quer sair da aula curado em nome de Jesus. Mas ele sente, não é aquilo que ele desejou, que ele imaginou, que ele projetou, mas ele sente uma diferença. A gente toca nele na primeira, na segunda, na terceira. Mas o depressivo, eu recomendo que a prática seja pau é no asana. Por quê? Porque ele não tem pensamentos positivos. Então, se eu deixo esse depressivo dispersando demais, ele só vai pensar em coisa ruim. Sei lá se ele pensa em me matar, né? Tô brincando. Mas ele só pensa em coisa ruim. Se eu deixo essa mente vagar demais, ele só vai pensar em coisas negativas. Vai pensar em que quer sair dali, que bobagem toda é essa que eu tô fazendo, eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu queria tanto estar dormindo e me obrigaram a vir para cá. Eu nem recomendo meditação para quem está deprimido. Às vezes, ai, não, ele tinha que meditar. Meditar o quê, gente? Só tem pensamento ruim na cabeça dele. É tristeza, é melancolia, é dor, é sofrimento. Então, o deprimido, ele não tem como meditar enquanto ele ainda está mal. Quando ele melhora, quando a oscilação entre a tristeza e a alegria começam a se estabilizar, ele está apto a praticar uma meditação, mas uma meditação rapidinha, 5 minutos, 10 minutos, e não 30 minutos. Até porque quando a gente senta para meditar, a gente não consegue passar. Comecei a meditar hoje, essa semana, vou meditar por 30 minutos. Não vai.
crendice achar que a gente senta hoje e medita 30 minutos. A gente senta, tenta meditar 30 minutos, mas efetivamente 5, 10. Isso é continuação. Legal, é legal ter essa clareza e essa consciência também, né, do tempo, do treino, né, das expectativas em relação, né, à prática de yoga, assim. Eu acho que todas as vezes que eu falo de meditação, eu falo da minha melhor experiência de meditação. Eu fazia um curso que era em Curitiba, e de vez em quando uma monja ia para esse curso. E aí, numa das vezes que a monja foi, eu não estava lá, e eu tive... Menina, faz tanto tempo, eu tive essa aula como? Pela internet? Ah, pelo Skype, aquele negócio de veio, sabe o Skype? Teve pelo Skype. Aí, fizeram uma aula e me colocaram lá no Skype. E aí, a monja lá, ensinando técnicas fantásticas, maravilhosas. E eu, meu Deus, me lasquei, não vou conseguir fazer nada disso. Tá muito difícil parar a mente. Poxa, é horrível. E aí ela apresentou a técnica e tal, e aí alguém perguntou assim, mas monja, eu sento para meditar, eu preparo, eu acendo incenso, uma velinha, eu diminuo o barulho, às vezes eu boto mantra, às vezes eu não boto, como é que eu vou conseguir meditar? Aí ela disse assim, por acaso, alguém já lhe falou que no primeiro dia que você sentar para meditar, você vai conseguir meditar? Aí a gente, pela informação que a gente tem, pelo que a gente lê, a gente julga que no primeiro dia eu vou sentar e vou conseguir meditar. E aí, a explicação que ela deu foi a que mais me deu conforto. Ela disse assim, ninguém senta hoje para meditar e vai conseguir meditar por 30 minutos. Isso é impossível. A mente, ela precisa ser treinada para isso. Então, eu vou lhe passar algumas técnicas que vai ser o que você vai conseguir. Você vai colocar um despertador, porque se eu disser assim, medite por 3 minutos, você vai ficar olhando para o relógio o tempo todo, porque você não sabe se são 2 minutos que já passaram, ou se são 5 minutos que já passaram. Então, se você vai meditar 5 vezes no dia, por apenas 3 minutos, com um despertador, seja o seu relógio, seja o seu celular, ou seja um despertador. Mas na sua cabeça, você vai ter a segurança que você vai ser despertado. Então, essa coisa de passou ou não passou, não vai ser um ponto de dispersão. Ok. Por quanto tempo? Por 3 meses. Então, 3 minutos, 5 vezes no dia, por 3 meses. Menina, é rápido, 3 minutos passa rápido. Na primeira semana, os 3 minutos demoram uns 10 minutos. Na segunda semana, os 3 minutos demoram em 5 minutos. E na terceira semana, os 3 minutos duram realmente 3 minutos. E a coisa do despertador faz com que realmente você não tenha vontade de abrir os olhos. Você se sente seguro, porque algo vai lhe despertar, e é aquele tempo que você precisa para estar meditando. Tente não colocar uma música, tente não colocar um relógio que fique fazendo tique-tique-tique, se não lhe chama atenção, num ambiente relativamente silencioso. Relativamente, porque não tem silêncio absoluto, nem no Himalaia, né? Se você for meditar lá, passa uma águia, tem a cachoeira, tem um barulho lá. Então, você precisa aprender a meditar com um pouco de movimento ao seu redor. E aí, depois, você vai passar a meditar 5 vezes no dia, por 5 minutos, com o despertador. 3 minutos passou rápido, aumentei só 2 minutos, passou bem rápido também. Massa, por 3 meses. Depois, isso aí já ficou gostoso, você já sente prazer. O despertador toca e você quer passar um pouquinho mais, porque você vê que consegue, você vê que pode. E aí depois, você vai meditar 10 minutos, 3 vezes no dia, por 3 meses. Fica difícil porque você dobrou o tempo, mas você sabe que consegue. E aí, sei lá, com 2 semanas você já está conseguindo. E aí você vai sentir prazer, vai ser legal. Quando você tiver em 10 minutos e o despertador tocar, você vai dizer, poxa, eu queria ficar mais. E aí você pode ficar mais. Mas se você perceber que o fica mais causa muita flutuação, você sai logo da meditação. E depois você segue para 2 vezes no dia, por 15 minutos.
E aí, depois de 2 meses, você evolui para 2 vezes no dia por 30 minutos. Esse foi o jeito mais eficiente que eu encontrei para manter a meditação. Eu achei que foi prático, eu não me cobrei, a coisa do despertador dá uma tranquilidade na gente, e eu acho que para praticamente todo mundo que eu passei isso, conseguiu. Porque você não se cobra sentar e meditar 30 minutos. Porque tem muita gente que diz assim, é fácil, é só sentar e não pensar em nada. Como você sente e não pensa em nada? Como é que você faz a mente parar? Me explica aí. 30 minutos? Hoje? Agora? Bora agora meditar 30 minutos? Quem consegue? Vai todo mundo desligar a câmera e vai me deixar falando só. Não é fácil. E eu preciso dizer que não é fácil. Muito legal a dica. A Karina perguntou qual que é a meditação mais usada no yoga. Eu vou fazer um aqui, Karina, que eu gosto muito. Existem várias meditações. Existe essa que eu te falei, que aí a gente fica se concentrando na respiração. Eu vou fechar meus olhos e eu falo muito isso para vocês. Sinta o toque do ar na sua narina. Quando você inspirar, mesmo sem tentar meditar, você vai inspirar e sentir o ar tocando a sua narina. Muito sutilmente, muito. Você precisa estar atento, mas você vai sentir. E quando você soltar o ar, você vai também sentir o toque suave do ar na sua narina. Então, você vai se sustentar na meditação, primeiro pela sensação do toque do ar que entra e sai. Segundo, pela respiração. Então, essa é uma técnica que eu gosto muito. Você fecha os olhos, inspira, sente o toque, exala, sente o toque. Você une a respiração com a meditação. A gente pode até experimentar aqui um pouquinho. Posso marcar 2 minutinhos aqui, a gente pode sentar numa postura confortável, fechar nossos olhos. Soltar o ar. Na inspiração, eu sinto o ar entrando e tocando a parte interna das minhas narinas. Na exalação, eu sinto o ar saindo e tocando a parte interna das minhas narinas. Inspire lento, o ar toca suas narinas. Exale lento e o ar toca suas narinas. Mantenha sua mente conectada apenas ao toque suave do ar nas suas narinas. O ar entra lento e toca suas narinas. O ar sai lento e toca suas narinas. E aí você abre os olhos devagar. E já se passaram os 3 minutos que a monja mandou. Tem uma outra meditação, porque essa, que a gente só sente o toque, pode ser que venha algum pensamento. Então, a gente vai ter outra meditação que eu chamo não, o nome da técnica é Soul Han. Soul Han significa eu sou.
E aí, quando eu inspirar, eu vou sentir o toque do ar na minha narina e vou recitar o mantra Sou. Quando eu exalar, eu vou sentir o toque do ar na minha narina e eu vou recitar mentalmente o mantra Ram. Então, o tempo todo, eu medito em Sou Ram. Eu sou. E eu sou me apropria de mim, me apropria do presente e me apropria do agora. Então, a gente pode novamente fechar nossos olhos, deixar a coluna alinhada, confortável, soltar todo o ar. Na inspiração, o ar entra e toca as tuas narinas e você mentaliza o mantra Sou. Na exalação, o ar toca as suas narinas e você mentaliza o mantra Ram. Inspirando, o ar toca e o mantra Sou. Exalando, o ar toca e o mantra Ram. Eu sou. Na inspiração, sou. Na exalação, Ram. E aí você abre os olhos lentamente. Observa como é que está a tua mente, teu estado mental, teu estado emocional. Percebe como está o teu corpo, as impressões que vêm desse corpo. E novamente se passaram os 3 minutos da monja. Muito legal, né? Às vezes não dá nem para perceber, né, que a gente está. A Marcela trouxe duas questões aqui, eu vou Tá. compartilhar com você, que se a meditação ajuda na concentração, que no Sim. caso, para fazer alguma atividade, porque às vezes ela tem dificuldade de concentrar, e aí será que se fazer a meditação, ela consequentemente me ajuda, né, a concentrar para fazer algo, Sim. fazer alguma coisa fora da... A meditação é como se pegasse uma casa com tudo espalhado, tá? Uma mesa com um monte de coisa espalhada em cima e fosse juntando, 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 juntando e deixasse tudo organizadinho. Às vezes você tem uma agitação mental, que é muita ideia acontecendo ao mesmo tempo. Eu sento aqui para escrever alguma coisa e vem um fluxo muito grande de ideias. Aí acaba uma frase, começa a outra, aí eu anoto outra aqui. Vem um fluxo muito grande. Isso é um pouco de desorganização. E aí, se eu medito, respiro um pouquinho, essa velocidade do fluxo de pensamentos, ela diminui e se organiza. É como se um pensamento viesse enfileirado ao outro, e não todos ao mesmo tempo. E eu conseguisse dar conta de passar isso no que eu preciso fazer ou no que eu preciso executar. Muito legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Silvinha, quer acrescentar alguma coisa? Não estamos te ouvindo. Obrigada, Karina.
me ouvindo agora? Estava tentando ligar o microfone que eu tive que ir para o celular, que minha bateria do celular do computador acabou. Não, Estamos ouvindo. eu não posso começar a falar, porque senão só eu vou falar. Eu vou deixar para os outros participar. Ai, ai. Só queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Ju pela disponibilidade, pela riqueza de conhecimento que nos trouxe, com alguns esclarecimentos a mais. Eu sou aluna dela, eu já pratico, eu acho que há uns 3 anos, eu nem me lembro mais. E independente da ansiedade e depressão, na verdade, o que me levou à prática da yoga, além da ansiedade, foi o benefício com relação à minha enxaqueca, já que eu tenho enxaqueca crônica. E aí eu acho que numa outra oportunidade, que não seria hoje, a gente pode conversar sobre o que a prática traz para outro tipo de patologias que transcendem a questão de problemas de coluna, essas coisas que são mais comuns. Mas no caso de uma enxaqueca, por exemplo, como é que você se beneficia com a prática num tratamento de enxaqueca, que às vezes a gente não faz muita conexão, né? De como Sim. assim, né? Mas é uma excelente oportunidade de conhecimento também para que vocês possam identificar, de repente, na yoga, outras possibilidades de cura de alguma coisa que vocês sofram, né? É. Seja porque você busca uma conexão com você, seja porque você busca melhorar a sua postura, seja porque você busca se aliviar do estresse, ou porque você é muito encurtado e quer alongar, ou porque você quer fazer uma atividade que você julga ser exclusivamente acrobática, né? Eu sempre digo assim, não, tem tudo. Eu sempre digo assim, venha com o desejo que você quiser. Eu prometo que de bônus eu vou te dar um monte de outras coisas. Não só eu, mas toda a prática de yoga, né? A gente vai buscando uma coisa e a gente sai de lá cheia de outras coisas. E não coisas só físicas, mas muito mais coisas mentais e emocionais. E assim, às vezes o insight ele não acontece nem na escola. Ele acontece depois de uma semana que você não sente nenhuma dificuldade para dormir. Ou depois de um mês que você não sente que acabou de trabalhar e não sente mais dor nas costas. Ou depois que o teu joelho não dói mais. Então, às vezes, o insight não acontece na hora. Ele acontece depois de um tempo, de algumas práticas, né? Porque a gente não está falando de milagre, de pagelança, de nada desse tipo. A gente está falando de uma prática que tem um fundo científico. Vocês recomendaram um livro que eu passei para vocês, que nem me lembro aqui o nome, é um livro do Dalai Lama. E nesse livro fala de estudos científicos sobre a meditação. Então, é assim. O com o Daniel Goleman, Ju? Foi a dica que a gente... A dica de hoje, Isso. de Dalai Lama. Isso. Eu só esqueci o nome. Eu acho que ele nem está aqui, está lá no meu quarto. E aí, assim, os grandes meditadores, os top das galáxias, eles contabilizam as horas de meditação, porque eles não sentam para meditar 3 minutos, eles sentam para meditar 6 horas, 10 horas, porque para eles é aquilo. Então, o Dalai Lama e aqueles que cercam ele, alguns acho que 6 ou 8 meditadores, eles meditam, sei lá, 10 mil horas por ano, 20 mil horas por ano. E aí a NASA pega essa galera, eles contabilizam e diz, Dalai, vem você e os 3 top 10, os 3 que tiveram mais horas de meditação nesse ano. E eu vou levar para você para fazer tomografia, ressonância, teste de memória, de concentração, aquele da luzinha, potência, ver as estruturas cerebrais, como lida com as emoções destrutivas, isso mesmo.
como tá a tua sinapse, velocidade, não sei o quê. Gente, tem parte do cérebro de grandes meditadores que em nenhum outro cérebro é ativo, e no deles é ativo. É como se eles fizessem o supera para a mente, sabe? É algo fantástico. Eles têm conexões, velocidade de conexões, uma longevidade, o cérebro de um jovem. Então, é transformador. Mas esse cara medita 200 milhões de anos e muito tempo muito tempo por dia. Então, não é na primeira aula nem no primeiro mês, é com a soma de práticas. É por isso que o nome é prática. Muito bom. Eu mandei aí no chat o nome do livro e a publicação Tá. na nossa É página. muito bom esse livro, muito bom. Complementar. Legal. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, a gente já caminha pro final. Todo mundo agradecendo, viu, Ju? Obrigada Gostando também. bastante, dizendo que Gabi, adorou. Oi? a gente precisa de uma foto, então todo mundo tem que aparecer aí para a gente fazer a foto. Ei, vai, abre! Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo, tá todo esvoaçado. Todo mundo aí? Alguns já fugiram, ó, continuam fugindo. Não, Senhora da Luciana, Ana Lúcia, Renata, abram aí. Ana Lúcia respondeu não. Ana Lúcia, bora. Uhum. Vamos, toda linda. Boca o ó. Que aqui tem, tá de pijama. Fica assim, ó. Só a cabecinha. Olha aí, tá vendo? Vamos. Aê, maravilhoso. Vou tirar uma. Vem, Luciana, só falta tu. 1, 2, 3 e já. Pronto, foto registrada. Que bom! Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui, viu? Eu queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela oportunidade de você trazer para a gente, né? Fechando o nosso ciclo aqui do Setembro Amarelo. Espero que tenha contribuído para a noite das pessoas, que a gente carregue um pouquinho do que a gente aprendeu para a vida. Eu fiz várias anotações assim de algumas falas que para mim foi bastante marcante do que você colocou aqui para a gente. A gente também vai subir esse conteúdo para o YouTube, então se alguém quiser rever, fazer as práticas, entrar em contato, né, com a Ju, fiquem à vontade. E eu queria também, né, deixar meu agradecimento para a Silvinha, que fez essa conexão, que nos ajudou bastante o time, né, de eventos nesse mês do Setembro Amarelo, trazendo temas super relevantes. Então, muito obrigada, Silvinha, pela conexão, por me conectar com essa pessoa tão inspiradora e que trouxe, né, esse momento de tranquilidade, que foi a Ju, pelo nosso contato aí durante a semana. Em nome do Conexão, meu muitíssimo obrigada por você trazer um pouquinho do que você sabe, compartilhar com a gente, e que é o nosso objetivo, né, aqui dentro do Conexão Empatia. A nossa missão é conectar pessoas por empatia. Então, eu acho que hoje foi mais um dia que a gente conseguiu fazer essas ligações e conseguiu deixar a noite das pessoas um pouquinho melhor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gabi. Obrigada por essa fala, na verdade, por conduzir tão bem o evento. E obrigada, Ju, e a todo mundo que estava aqui. A gente tá aqui por um motivo maior, que é o de se conectar e de se ajudar. Então, é só por isso mesmo. Eu que tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de conversar. Todo mundo que me conhece sabe que depois de levar meus 3 meninos para a praia, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar de yoga, fazer yoga, respirar, fazer postura, só fazer essas viagens astrais e físicas. Então, é um prazer estar aqui, seja o dia e a hora que for, para estar falando de uma das coisas que eu mais amo na vida. Ah, que lindo de ver, de ouvir. Obrigada, pessoal. Mandei aqui de novo as nossas redes sociais, então curte, comenta, compartilha, que a gente consiga chegar a mais pessoas, né?
pelos nossos canais aí. E no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Se cuidem, Namastê. todo mundo. Namastê. Boa noite. Tchau, Tchau, boa noite. pessoal. Tchau.